Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast, o podcast que impacta a sua vida. Eu me chamo Larissa Fontanes e estou encarregada de entrevistar uma convidada de peso. Inclusive, eu vou ler o currículo dela, que é extenso, para vocês entenderem tudo que ela veio transbordar nas nossas vidas hoje, tá? Ela é pedagoga, psicopedagoga, professora há 12 anos e mãe atípica. Ela atua ajudando famílias a compreenderem o autismo à luz da Bíblia, trazendo uma visão de fé, propósito e missão. Sua bandeira é ensinar que a deficiência não é uma maldição, é um propósito confiado por Deus, uma missão na Terra que transforma lares, fortalece pais e revela o valor das pessoas com deficiência no reino de Deus. Eu estou falando dela, Camila Torres. Camila, seja muito bem-vinda, Obrigada, minha muito bom estar amiga. aqui, muito obrigada pelo Muito bom. convite. Muito bom, estou muito feliz. E já quero que você coloque todo mundo na mesma página, porque eu já te Sim. conheci um pouco aqui, então quero que o pessoal conheça um pouco da Camila. Quem é a Camila Torres, né? Por que você está vindo aqui hoje trazer essa mensagem? Compartilha aí com o pessoal. Então, eu sou uma mãe que recebeu um presente de Deus, que é o Samuel, meu filho. Ele é autista, né? Tem 5 anos de idade. E desde que ele chegou na minha vida, o Senhor tem transformado o meu modo de pensar, me revelou o propósito dessas crianças na nossa vida e a viver a maternidade atípica, um dia de cada vez. E esse é o meu propósito aqui hoje. Então, falando de maternidade atípica, já compartilha com a gente aqui o que seria essa maternidade atípica, quais são, assim, os papéis que essa mãe, essa família precisa desempenhar ali nesse momento, juntamente com essa criança, como que tem que pensar, sentir. Então, conta pra gente um pouco sobre a realidade que você vive hoje. Isso é algo muito bom de ser falado, porque hoje em dia você vê a maternidade atípica como um peso, né? Hoje em dia as pessoas encaram como um fardo, né? E a gente vai ver que não, que há um propósito do Senhor para que, né, Ele escolha mulheres específicas para que gerem essas crianças, né? Eu já escutei de muitas mães Deus me deu esse filho para que eu não seja mais assim, ou o Senhor me castigou. Só que a gente vai ver pela palavra de Deus que não é bem assim. Existe um propósito, existe uma missão. A maternidade atípica, ela não é um fardo, né? Ela é uma missão de Deus para nós aqui na Terra. Não, e a gente vê diversos personagens bíblicos Sim. que tinham deficiências e nós vimos ali muita coisa da parte de Deus envolvendo essas pessoas. Então, o que você tem a dizer em relação a esses personagens bíblicos que ensinam tanto pra gente? A Bíblia, ela é um livro completo, né? Eu tinha um pastor que falava que até receita de bolo você encontra na Palavra de Deus. E qualquer assunto você encontra lá. A Palavra de Deus é um livro completo. E foi ali que eu encontrei o conforto que eu precisava. Quando nós descobrimos o diagnóstico, né, de Samuel, eu me perguntava, Senhor, por quê? E pra quê? Porque tudo tem uma pergunta, né? Tudo tem uma resposta. E o Senhor foi me mostrando vários personagens que também tinham deficiências, né? E eles foram usados por Deus e entraram para a história da humanidade. Quando Jesus ele encontra aqueles deficientes sempre à beira do caminho. Nós que somos, né, conhecedores da palavra de Deus, será que nós nunca nos perguntamos por que os deficientes sempre ficaram à beira do caminho? Por que Bartimeu, por exemplo, o homem que era filho de Timeu, ele tinha família, ele tinha casa. O que o homem que tinha casa, família, uma estrutura, uma base, estava fazendo à beira do caminho, na porta do templo, desejando boa viagem? Ele estava ali porque, naquele tempo e ainda hoje, os deficientes eles eram vistos como maldição, como castigo. E você vê, à luz da Bíblia, Jesus trazendo o quê? A dignidade para essas pessoas, né? Quando você vê, o que Jesus ele fala? Que não foi o homem que pecou, não foi a mãe nem o pai, mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então, quando você recebe um filho atípico, não encare isso como um castigo do Senhor, porque não é. É a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida deles também. É porque se Deus faz tudo perfeito... Sim, o Salmo 139, ele fala que o Senhor me fez de forma admirável. Será que quando o Senhor ele cria o deficiente, ele cria uma coisa errada? O nosso Deus ele não erra. Então tem um propósito por trás disso e a Bíblia, ela vai me esclarecer exatamente o que acontece. O porquê que eles nascem assim. Então por quê? Conta pra gente. As deficiências, elas existem para que ultrapassem os limites humanos. Deus ele não erra. Deus ele é perfeito e ele é imutável. Ele me fez perfeita, ele te fez perfeita. Só que as pessoas encaram as pessoas que têm deficiência como as pessoas que não são perfeitas.
né? E o Senhor, ele é muito claro quanto a isso. Quando Jesus ele veio para a terra, as pessoas falam, mas Jesus curava. Sim, Jesus curava. Por que Jesus curava? Porque ele tinha que trazer a plenitude, porque desde aquela época, os deficientes viviam à margem da sociedade, e eles existem para que neles se manifeste a glória de Deus. Como, Larissa? Como pode se manifestar? Quando um autista, igual aconteceu agora há pouco tempo, um juiz autista, ele assumiu, um advogado autista assumiu o caso de juiz. Isso é manifestação da glória de Deus, porque o diagnóstico, ele não limita o autista, ele não limita o cadeirante, ele não limita o cego. O que Jesus ele falou para Moisés, né? Quando Moisés perguntou, mas eu que vou libertar? Mas Senhor, eu nem consigo falar, eu nem consigo me expressar direito. E Jesus falou, quem fez o cego? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Não fui eu, o Senhor? Então, há um propósito. E a manifestação da glória de Deus é quando você tem um diagnóstico e ninguém dá nada por ele. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa naquela pessoa e ele transcende o diagnóstico. A manifestação da glória de Deus é quando o ser humano, ele impõe limite e o Senhor vai e transpassa o limite. Então, eles não são feitos para ficar à beira do caminho. Eles são feitos para a manifestação da glória de Deus. É cego pregando, é surdo pregando, é autista, sabe, transcendendo um diagnóstico. Essa é a manifestação da glória de Deus. E o Senhor nos chamou hoje para ter essa consciência de que os deficientes, eles podem sim também manifestar a glória de Deus. E ensinam tanto pra gente, né? Muito, muito, muito. A gente Ensinam se limita tanto. muito ao diagnóstico. Você olha uma criança autista, você tem uma visão capacitista. Tipo, será que? Mas não é o achismo humano. É o poder de Deus na vida dele. E eles podem muito. Tem um rapaz na internet que é super conhecido, que ele não tem os braços, não tem as pernas, e ele surfa. E a gente que não tem essas limitações, às vezes a gente quer desistir do propósito daquilo que Deus nos chamou. Sim. Quantas vezes eu pensei em desistir daquilo que Deus me chamou, até hoje, de vez em quando, acontece. Não quero, é cansativo. E a gente se mantém firme. Então, eu queria que você compartilhasse, porque a tua história vai edificar a minha vida e a vida dessas pessoas. Como que você faz para não desistir daquele chamado que Deus te deu, que é cuidar do seu filho, é trazer essa mensagem, é trazer rede de apoio para outras mulheres? Da onde vem essa força? Jesus. Ele é o motivo de tudo. E isso é muito verídico, porque ele é a resposta de tudo, né? A maternidade atípica, ela é uma maternidade com muitos desafios, sabe? E quando você não olha para Jesus, tudo que acontece ao seu redor, uma rigidez cognitiva, ou uma criança que não avança, ou uma criança que retrocede, isso para uma mãe, sabe, dói na nossa alma, mas quando você olha para Jesus, você fala, não, o Senhor, ele pode. Não, o Senhor, ele vai fazer. E eu escutei uma frase essa semana que me chamou muito a atenção, que os resultados do seu filho depende da quantidade de vezes que você ora por ele. Então, o meu filho, ele é uma manifestação da glória de Deus porque eu oro por ele. O meu filho hoje, ele lê, o meu filho, ele aprendeu a ler sozinho, sabe? O meu filho hoje, ele come, ele faz tudo sozinho. Igual uma criança que a gente é dita como normal, né? Então, isso é a manifestação da glória de Deus. Eu lembro que quando eu entrei no consultório do médico, e nós recebemos o diagnóstico de Samuel, porque eu já sabia, né? Desde sempre, eu sabia que o Samuel, ele tinha alguma questão, mas ouvir do médico é como se você recebesse aquela sentença, sabe? De exemplo, seu filho é autista. Mas não tem problema ele ser autista. O problema é as pessoas fora, né? Como que será? Como que o meu filho ele vai encarar o mundo? E o Samuel, ele recebeu o diagnóstico com 1 ano e 3 meses, né? Eu já vi alguns sinais, né, nele, e nós fomos investigar. E ouvir do médico que o seu filho é autista, para uma mãe, a gente não tem, na época, a gente não tinha essa força, né? E foi quando o Senhor falou comigo, diagnóstico não é sentença. Isso que você está passando agora não limita o meu poder. Foi quando eu tive encontro com João 9,3. Não foi algo que eu fiz no meu passado, porque as pessoas têm muito isso, né? Deus usou o meu filho para me castigar. Deus, ele não faz isso. Que Deus é esse que, na minha Bíblia, pelo menos não diz que o Senhor usaria uma criança para castigar uma mãe. A gente escuta muito isso, porque fulano era demais na adolescência dela, era isso, isso e isso. Então o Senhor deu... Isso não existe, isso não está na palavra de Deus, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Então hoje eu vejo a maternidade atípica como algo que o Senhor me confiou, algo que o Senhor me entregou. Então a minha missão hoje é falar para as mães que o seu filho, ele não é uma maldição. O seu filho, ele não é um fardo. Por mais que seja pesado, divida com alguém para que ele se torne leve. Então você não está sozinha.
Sabe, existem outras mães que passam pela mesma coisa que você. Eu sei a dor que é quando o seu filho não responde. Eu sei a dor que é quando o seu filho não se apresenta na escola. Eu sei o que é isso. Mas existe um propósito que vai além do que uma apresentação de escola. Existe um propósito que vai além do que um diagnóstico. O diagnóstico do seu filho hoje não vai limitar aquilo que ele pode ou não pode fazer, mas o que o Senhor quer que ele faça e o que o Senhor quer que ele não faça. Então hoje a gente tem muito isso. Meu filho é autista, acabou. Não acabou. A sua força vem de Jesus. Aquilo que te inspira é Jesus. Ele te deu. Então ele vai te dar a estrutura e o caminho correto para fazer com que o seu filho também chegue lá. E você entendeu claramente qual é o teu propósito? O meu propósito hoje é ajudar essas famílias que pensam assim como eu pensava. No dia que o Samuel ele teve a primeira crise, que assim, a gente sempre teve uma casa muito cheia de amigos, né? Então, quando você olha as crianças e você olha seu filho, você fala, cara, eu odeio o autismo. Porque nenhuma mãe gosta. Você acha que se eu chegasse hoje e perguntasse quais mães querem que a cura do filho, eu vou ser a primeira a levantar minha mão, né? Eu amo meu filho, mas o autismo, ele não é algo fácil de lidar. Sabe? Então, hoje, a minha missão é conscientizar as mães de falar. Hoje, o seu filho é um propósito de Deus. Hoje, o Senhor me deu essa clareza de falar, olha, eu tô aqui para te ajudar, a te fazer entender que o seu filho não é a obra do acaso. Existe um propósito e o propósito é a manifestação da glória de Deus. Entendi. E é um ponto importante pra gente alinhar, porque às vezes as mães podem pensar assim, é o propósito da manifestação da glória de Deus. Então, eu vou ficar aqui esperando pro meu filho ser curado, porque nem sempre tá ligado com isso. Sim. Então, qual é a mentalidade que essa mãe tem que ter para que ela venha entender que é um propósito maior, mas para que ela também não venha depositar essa expectativa no lugar errado? Sim, vamos lá. Encare o seu filho como uma empresa. O que você quer para sua empresa crescer? Não são os melhores funcionários? Não é a melhor capacitação? Assim é o seu filho. Você vai buscar primeiro um pediatra e ele vai te encaminhar para as necessidades, porque o autismo ele tem vários níveis, né? E cada criança demanda algo. Então, o que eu tenho a dizer hoje é: procure o especialista certo, crie estratégias para que o seu filho chegue na reta final. Seja com uma fono, é o que eu falo, Jesus ele pode curar o autismo? Pode, ele tem poder para curar qualquer coisa. Mas e se ele não quiser curar? Você vai abandonar? Assim como antigamente era feito, deixava à beira do caminho? Não, você vai investir. Você vai procurar uma ajuda, você vai contratar bons médicos, você vai buscar terapias para que ele também tenha a oportunidade de chegar lá. E a manifestação da glória de Deus acontece nesse período, quando você entende que é a sua responsabilidade fazer com que aquele indivíduo alcance o lugar que está preparado para ele. É isso. Isso é muito importante. E a gente tem uma parte na Bíblia, acho que foi com um personagem chamado Tiago, eu acho. Uhum. Que eu acho que tinham 2 Tiagos. Qual é a mensagem que você consegue pegar dessa passagem para uma mãe atípica como você? Ele continua sendo Deus. Se o Senhor quiser curar o meu filho, amém. Se o Senhor não quiser curar o meu filho, ele vai continuar sendo Deus. Se ele quiser manifestar a glória dele através da cura, amém. Mas ele pode manifestar a glória dele quando ele ultrapassa o diagnóstico, quando ele não se limita ao diagnóstico. É sobre isso, é sobre você entender que não é o seu diagnóstico, mas é o propósito do Senhor. Mas meu filho não fala. Vai manifestar a glória de Deus. Mas meu filho não anda. Vai manifestar a glória de Deus. Não só pelo autismo. A Bíblia é bem clara. O Senhor, ele fez todos. Tanto é que ele fala para Moisés: quem fez o cego, quem fez o surdo, quem fez o mudo? Não fui eu, o Senhor? Então ele sabe a capacidade de cada um. Ele sabe o lugar. Tanto é que ele tem tanto carinho que lá no livro de Levíticos, ele fala: não ponha tropeço aos cegos e não zombe do surdo. Você vê que é uma coisa muito cultural, onde isso acontece há muito tempo, e Jesus ele veio para quebrar o paradigma. Jesus curava naquele tempo? Curava, mas porque não tinha terapia. Porque ele tinha que colocar aqueles deficientes em um lugar de dignidade, porque os próprios fariseus excluíam ele, sabe? A religiosidade me impede de ver a perfeição que há naquilo que é denominado imperfeito. Caramba! Forte, isso aí que você falou aí. Muito forte. E você acredita que você ser professora tem tudo a ver com o que hoje você está buscando como propósito, entendendo como propósito? Tem.
porque você lida com tantas crianças, sabe? E essa informação ela é muito importante, porque você consegue ajudar até os seus próprios alunos. Quando você se depara, né, há tantos anos de profissão e você vê, poxa, essa criança precisa de uma ajuda, essa criança, olha, ela não faz tal coisa. A gente entende que cada criança tem seu tempo, mas eu costumo dizer que cada tempo tem sua etapa. Então você consegue observar, poxa, olha, fulano não faz isso, preciso chamar a mãe para conversar. E também saber como falar, saber como acolher a mãe, porque nem todo mundo também está preparado para ouvir do seu filho, um filho que você idealizou como, entre aspas, perfeito. Já aconteceu, você já teve essa experiência de diagnosticar, você identificar que na tua turma tinha uma criança autista ou com outra deficiência que você teve que ir lá falar com os pais? Como é que foi isso? Então, não foi bem aceito, porque também é muito difícil. Sabe? Porque quando você gera um filho, você idealiza tudo, né? Você já pensa em faculdade, como ele vai ser, a primeira apresentação da escola, você idealiza um filho. Então, você matar esse filho que está na mente, no coração de um pai e de uma mãe, é muito difícil. O diagnóstico, a aceitação do diagnóstico é muito difícil. Se você não tiver uma boa base familiar, se você não tiver um alicerce de verdade, né? Você não consegue lidar com o diagnóstico. Porque é como se você estivesse matando um filho perfeito, né? Você está gestante, você caracteriza um filho. Aí vem uma pessoa e fala que o seu filho não é aquilo que você planejou. Nem todo pai, nem toda mãe consegue entender isso, de fato. É muito difícil. E quando que a grande chave virou assim na sua vida? Que você falou assim, eu entendi meu propósito. Eu entendi, é isso aqui, eu vou usar pra isso. Você teve alguma crise, algum momento seu? A Camila, como é que foi? Sim, eu tenho, assim, muita timidez ainda em falar em público, embora não pareça não, mas eu tenho uma pequena timidez em falar. Mas a primeira vez eu lembro que eu estava na Assembleia de Deus de Madureira, que é a minha igreja, e eu tive a oportunidade de palestrar para muitas mães, e eu falei sobre o autismo na igreja. E aí uma mãe veio falar comigo, eu lembro até hoje, eu tenho contato com ela até hoje, e ela falou assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Como você me ajudou. Agora eu tô observando meu filho, eu levei meu filho numa investigação e deu diagnóstico. Então eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. É ajudar pessoas a entender que não é uma maldição. É um propósito do Senhor. É para contrariar mesmo a medicina. Entendi. E você acredita que a fé tem a ver com isso? Tem. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Mas a gente sabe que tá ali. Sabe? A gente sabe que o Senhor ele faz tudo perfeito. Se você for olhar para sua mão, para minha mão, cada fio de cabelo é perfeito. Sabe? E quando você entende que o Senhor ele é perfeito em todas as coisas e você vê Cristo em tudo, até aonde a gente acha que não tem Jesus. Mas você acredita que a fé muda a forma de criar essa criança? Muda, porque você cria de acordo com os preceitos de Deus. Quando você entende o propósito do Senhor e você entende o que é a palavra de Deus, você cria essa criança nos estatutos e ela não vai se desviar desse caminho nunca. E você já consegue perceber o seu filho, hoje tá com quantos anos? 5. 5 anos. E você consegue perceber que ele, dentro do diagnóstico, com como ele hoje tá vivendo a vida, ele já tá acima do esperado, que você fala assim, nossa, a princípio não era pra ele fazer isso aqui não, mas ele já tá fazendo. Sim, a gente foi pego de surpresa, ele apresentou a hiperflexia, né, que é a habilidade de ler sozinho. Então hoje ele lê, ele faz alguns cálculos com números pequenos, até 5, né, mas ele só tem 5 anos. E ele agora desenha, ele bota o olho no lugar certo, boquinha no lugar certo, sabe? E quem diria que com diagnóstico ele conseguiria fazer? Então hoje o Senhor, eu vejo o Senhor através da vida do meu filho. Hoje ele expulsa demônio, hoje ele ora, ele faz repreendido em nome de Jesus. Ele é uma bênção. Meu filho, ele é a manifestação da glória de Deus na minha vida. Eu vejo a fidelidade do Senhor. Em meio a tantos, sabe, diagnósticos e medicações e terapias, eu vejo a fidelidade do Senhor na vida do Samuel. Ele é o meu propósito. Ele é a manifestação da glória de Deus na minha vida. E naquele grande dia, eu vou poder falar, Senhor, tá aqui o que o Senhor me entregou. Tá aqui o propósito do Senhor pra minha vida, que é o meu filho. E assim, eu tento trazer essa consciência pras mães, sabe? O seu propósito é você fazer com que ele chegue lá. E ele vai ser um juiz, se ele quiser ser um juiz, ele vai ser um professor, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser o que ele quiser ser. Porque atrás dele tem uma mãe que ora, atrás dele tem uma mãe que jejua pela vida dele, que intercede e mostra, através das terapias, que ele pode. Investe, procura ajuda. Quando tô fraca, a gente ora, encontra força em outras mães, para tudo para que ele chegue lá. E ele vai chegar. Em nome de Jesus. Com certeza. E você, já teve algum momento na sua fé que ela foi abalada
e que ter o Samuel te resgatou? De talvez se perder em algum lugar? Sim. Sim, porque nós passamos por um processo há um tempo e se eu não tivesse o meu filho ali, sabe, porque eu tenho a função de orar por ele, e no meu momento de mais fraqueza espiritual que eu achei que eu fosse desabar, e isso é verídico, eu achei que eu fosse sucumbir. Eu nunca tinha sentido uma dor tão intensa na minha vida. Eu olhei pro Samuel e falei, eu não tenho nem o direito e o tempo de parar. Porque se eu parar, como é que eu faço com o Samuel? Não dá, eu não tenho esse direito. Hoje o Samuel não me dá esse direito de parar, porque ele precisa ter um exemplo em casa. Hoje, pela glória de Deus, ele tem o meu esposo, que é um pai, assim, maravilhoso, sabe? Tá sempre provendo e dando suporte. E tenho eu também. Então, hoje, a minha maior motivação é estar forte por ele. E o que você e o seu esposo aprenderam nessa jornada de 5 anos com o Samuel? Porque eu imagino que existe uma Camila Sim. antes, que já acreditava em Deus e tudo mais, mas uma Camila depois. Então, assim, o que a deficiência do Samuel ensinou pra vocês que vocês não tinham de conhecimento ou de visão? Que a gente é mais forte do que a gente pensa. A gente é mais... Como é que eu posso dizer? A gente vai além daquilo que a gente acha que a gente pode ir. O Samuel, ele deu muita força pra gente e também puxou um pouco a gente pro centro, pro caminho. Porque quando a gente não tem filho, é tudo mais tranquilo. Não, porque eu não tenho tanta responsabilidade e tal. Mas quando você se depara com a chegada do Samuel, muda tudo, muda a sua visão. Hoje, antigamente, eu não tinha medo de morrer nem nada. Hoje a gente já tem. E a gente fala, poxa, eu preciso crescer para poder dar uma vida melhor para ele, sabe? Eu preciso trabalhar para poder dar um conforto, estudar mais. Então, esse é a magia, né? A alegria de ter um filho. É você poder ter mais centralidade, é você poder investir mais, é você poder estudar mais e se dedicar mais para ser melhor por ele e para ele. Sim. E com base no propósito que você já compartilhou aqui com a gente, que o seu propósito, você entendeu com clareza que o seu propósito de vida é levar essa mensagem para outras mães, para outras famílias. Qual é a forma que você vai levar essa mensagem? Eu sei que hoje você está aqui, está compartilhando com a gente, essa mensagem vai chegar em muitos lugares. Amém. Mas você fora daqui tem algum ecossistema, algum projeto que uma mãe que está assistindo aqui agora fala assim, eu quero estar junto com a Camila, eu quero poder fazer parte porque eu tô sozinha, eu não tenho rede de apoio. Então, como é que a pessoa consegue ter essa sua ajuda? Então, para a glória do Senhor, dia 6 de janeiro, nós vamos estar lançando o Pode Todos Cast, que é um podcast voltado para a inclusão e aprendizagem, onde nós vamos falar sobre o autismo, a aprendizagem, o propósito, sobre tudo para ajudar essas famílias atípicas também a ter essa ajuda que nós tivemos também. Então, esse é o nosso propósito. Dia 6 de janeiro, marquem na agenda de vocês, não esqueçam, porque vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vai ser forte, né? Vai. Vai ser bênção. E a gente já tá sentindo aqui, gente. Vocês não Muita têm noção. Coisa. Agora eu vou abrir aqui um pouquinho do bastidor, né? Pro pessoal entender. Sim. Pra gente fazer esse episódio aqui. Só a gente, Papai do Céu, que tá aqui sabe. Já faltou luz algumas vezes. Alarme de incêndio tocou, pra glória de Deus. A gente sabe o que a gente tá movendo aqui, né, minha amiga? É algo sobrenatural de verdade, gente. A glória de Deus está se manifestando, porque na dificuldade que a gente vê, a gente podia ter parado. Sim. Mas nós viemos aqui decididos a fazer o que tem que ser feito hoje, né? Que é startar essa mensagem, é deixar essa semente plantada nesses corações de que existe uma esperança. Amém. E um modo de vida diferente de enxergar tudo isso. Sim, né? Sim. Um modo de vida diferente. E a gente falou aqui um pouco de rede de apoio, eu tô pensando na Bíblia. Jesus ali, ele foi muito rede de apoio para aquelas pessoas, né? Foi. Ele foi uma grande rede de apoio quando a gente para pra pensar. Então, como é importante, às vezes, encontrar uma pessoa que fala assim, não, tem solução. Tem um outro modo de você enxergar isso aqui. Ele resgata, né? Aquele pra quem não dá nada, ele dá aquele suporte. Ele fala, você também é capaz. Essa é a maior rede de apoio que eles poderiam ter. É o próprio Deus, mostrando o valor deles. É isso. E compartilha com a gente, e olhando assim bem para essa câmera aqui, qual foi o maior desafio que você já enfrentou com o Samuel nesses últimos 5 anos? Que você falou assim, meu Deus, eu não vou aguentar. A escola. Desses 5 anos, né, o maior desafio que nós encontramos no Samuel foi a escola. Hoje, para a glória de Deus, ele tem uma escola onde ele se sente bem, né, mas ainda é um desafio, Samuel, participar,
mais com a turma, a gente entende que né, do autismo dele mesmo, mas tá inserido melhor, mas não pela escola, mas por ele mesmo. Ter uma concentração melhor dentro de sala, esse é o nosso maior desafio. Ele participar das coisas ainda é um pouco difícil para ele. E no casal, isso afeta como? Na família, eu penso o seguinte, se você tem um pai, um marido, né, que entende o propósito e dá a mão com você e vai, isso fica mais leve. Eu sei que muitas mulheres não têm, né, e isso acaba atrapalhando, mas no casamento, hoje meu filho, ele é bênção. A gente aprendeu a administrar, no começo não foi fácil, porque a gente queria ter aquele tempo, mas o Samuel também não deixava, mas hoje a gente aprende a lidar, porque ele é fruto do nosso amor. Então, assim, ele não chega a ser, ai, meu Deus, meu filho tá... Não. Hoje a gente aprende a administrar o Samuel na nossa vida. E aí, fala mais, assim, como é que é no dia a dia, na prática? Porque tem muitos casais que, infelizmente, ou estão quase divorciando, ou já divorciaram, infelizmente, Sim. por não saberem lidar com isso. Então, assim, no dia a dia, o que vocês fazem? Se você dividiu alguma tarefa com ele, amor, nisso aqui você lida mais, na reunião da escola eu vou, mas no parquinho você... Sabe, vocês fizeram como, assim, quais foram os combinados? Porque a gente tem ouvido muito sobre os acordos na família, né? O acordo, ele tem mantido muitas famílias de pé. Então, como que na prática, no dia a dia, vocês estão conduzindo toda essa situação? Dividindo as funções, né? A gente divide. Ele leva a gente pra escola, né? Ele tá onde eu trabalho, então fica mais fácil, ele volta comigo. Na hora que eu preciso de um suporte, eu recorro a ele e ele, né, sai com o Samuel quando ele vê que eu já tô muito assim cansada, tenho outras coisas pra fazer. Então, essa divisão faz ficar mais leve, né? A gente tem essa divisão. Um dá banho, hoje ele ainda faz uso da fralda pra fazer as fezes, né, as necessidades dele. Então, ou quando eu preciso ele troca, ou eu troco, ou ele dá banho, ou eu dou banho. É tudo muito dividido. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho esse apoio, que é o meu marido. Ele me ajuda muito, assim como minha mãe também. Assim, quando a gente precisa sair, né, fazer alguma coisa, a minha mãe que tá dando esse suporte também. E essa mãe que não tem esse suporte? Você sabe que com certeza pra ela é muito mais difícil nesse sentido, tá, Camila? Sim. Então, assim, às vezes essa mãe, ela se olha, ela se anulou. Sim. Ela já não sabe nem mais quem ela é. Ela se anulou. Ela tem dificuldade de ouvir o que você tá falando. E se bobear, vai ouvir e fala assim, mas claro, você tem mãe, você tem marido. Uma rede de apoio, tudo. Então, assim, qual a mensagem de esperança também pra essa mãe? Vai passar. O seu filho, ele vai amadurecer. E toda fase ela passa. Por mais que eu tenha hoje, assim, o meu esposo que me ajuda muito, existem certos momentos que o Samuel só queria a mãe dele. E o meu esposo me trabalha o dia todo. Então ele me dá esse suporte também, mas só à noite. E também é pesado. E eu sei que são várias fases. E vai chegar um momento que isso vai passar. Seu filho vai crescer, vai ficar mais dependente. Hoje, por exemplo, eu tenho as mesmas dificuldades para ir para academia, por exemplo. Eu preciso me organizar, às vezes eu não consigo ir. Então, eu sei que vai chegar um momento que eu vou conseguir ter um pouco mais de ar, né? E tudo passa. Eu sei que hoje é mais difícil para algumas mães, mas não desiste, porque há um propósito também. A abdicação faz parte da maternidade. Umas mais e outras menos. Mas há uma abdicação. O tempo todo, você tá falando aqui, a Camila tá aqui falando pra gente, né? Sobre propósito. E eu pego isso pra vida. Por mais difícil que seja, por exemplo, eu não tenho a sua experiência nesse lugar, mas eu tenho outras experiências de outros lugares, outras dificuldades, que entender que existia uma promessa foi o que me manteve de pé. Então, acho que, em resumo, a principal mensagem que você está trazendo hoje pra gente é, talvez você possa nem entender naquele momento o que você está passando. Talvez você nem entenda. E talvez você não vai entender nem tão cedo. Você vai entender depois o propósito, a finalidade, lá na frente. Mas o que você basta para hoje é saber que existe um propósito. Por exemplo, o cego que foi curado ali na beira do caminho, que Jesus foi lá, fez aquele barro, colocou nos olhos. Quantos anos ele estava ali? Talvez o propósito de vida dele era ele viver naquela condição para com 30 e poucos, 40 e poucos anos, Jesus na terra passasse naquele lugar e encontrasse ele. Então, às vezes, a sua promessa... O propósito principal vai se cumprir anos depois e você não vai entender, vai viver vários anos sem saber.
Sim. Mas o que basta para que você resista é acreditar que existe um propósito maior e qual é o teu papel nesse lugar. Sim. Hoje eu tô vendo aqui uma mulher que já sabia que tinha um propósito, mas ainda não tinha tanta clareza da finalidade. E que tá nascendo esse projeto dia 6 de janeiro, que é uma das finalidades desse propósito. Quantas mães vão ser impactadas através desse podcast? Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a nossa maior expectativa em Deus. Que esse podcast ajude mulheres que precisam ser ajudadas. Mulheres que estão cansadas, mulheres que estão sobrecarregadas devido às demandas, aos seus filhos. E que possa servir como canal de Deus para a vida delas. É isso. Você conhece a passagem de Agar? Uhum. Que Agar não podia deixar Ismael pelo caminho? Sim, ela levou com ele. Ela sentiu aquela dor de deixá-lo, mas bem pertinho dele. Que ela foi, tipo, abandonada, no meio do deserto, com sede, com fome. Ela não queria ouvir o choro do menino, nem queria ver ele morrer, eles com sede. Deixou ele numa árvore e foi embora clamar ao Senhor. Às vezes a gente tem que clamar ao Senhor porque Deus responde a gente no nosso socorro, né? Sim. E ela foi clamar ao Senhor e Deus falou, volta lá que tem propósito. Não, eu ouvi teu choro, mas eu vi o choro do menino também que tá lá. Então a gente precisa agarrar aquilo que Deus tem nos dado, porque é Ele que vai nos fazer forte no processo, né? Isso. E a mãe tem uma força sobrenatural, sabe? Eu entendo muito Agar, porque ela deixou ele ali, ela não tinha opção, sabe? Ela queria ficar perto dele, mas ela teve que deixá-lo, porque tinha acabado comida, ela estava sem perspectiva, talvez você que esteja nos ouvindo esteja como ela, com o coração de como é que eu vou fazer com meu filho agora? Mas exatamente o que você falou, no final, há a promessa. Porque Deus não mudou o cenário dela na hora, Ele só falou assim, volta lá, pega o menino, porque tem propósito, e o teu propósito é levar ele pra terra tal. Exatamente. Porque lá ele vai ter uma multidão, ele vai ser pai de muitos. Mas para isso acontecer, precisou do quê? Do processo. E Ela Deus é um teve Deus que de voltar. processos. E aí Deus não mudou o cenário dela, continuou no deserto, Sim. continuou doendo. Mas Deus lançou uma palavra. E a isso vitória. foi o suficiente para que ela falasse, não, entendi o meu lugar. Entendi o meu lugar. Então, mãe, dá um recado aí pra essa mãe que às vezes tá querendo desistir. Infelizmente isso acontece. Sim. Tá querendo desistir e ela tem todos os motivos. Sim. Tá difícil, tá doendo, tô sozinha, abandonada com meu filho, sem ajuda. E aí, o que eu faço nessa condição? Porque essa mãe tá aí como Agar. Mas existe um Deus que, com a palavra, foi lá e ela se fortaleceu, entendeu? Não tem propósito. Então, você tá nesse papel aqui hoje, de trazer essa mensagem pra essa mãe. Então, fala pra essa mãe que tá sozinha, sem saber pra onde ir, ponto a desistir. Qual a mensagem de Deus que você acredita que tem pra essa mulher? Eu sei a dor que nós, como mãe atípicas, nós sentimos. Eu sei que a gente se sente insuficiente, eu sei que a gente se sente muitas das vezes só, mas existe um Deus que Ele está pronto para atender às nossas necessidades. Eu sei que está muito difícil, mas olha para o alto. O que a Bíblia fala? Que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor. E eu sei que pode parecer agora que está muito difícil, mas quem tem o controle não perdeu o controle. Eu sei que para você essas expectativas foram frustradas, mas o Senhor, Ele permanece no controle. Eu sei que está muito difícil, mas o Senhor, Ele permanece no controle. Então não desista. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, é cansativo, mas há um propósito do Senhor para tudo isso. E quando chegar no final, o Senhor vai mostrar, assim como Ele fez com Abraão. Abraão só tinha uma direção e uma promessa, e mesmo assim ele foi. Então você continue andando. O povo de Israel, ele chegou até o caminho do mar, não tinha mais para onde passar. Mas o Senhor falou, siga em frente. E às vezes você está vendo só um mar na sua frente, mas passe por ele, porque o de repente de Deus acontece. E quando a chave do seu filho virar, você vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, hoje eu sou uma mulher mais forte, porque o meu Deus me forjou para que eu seja essa mulher forte. Então não desista da sua casa, não desista do seu filho, não encare ele como algo pesado, não encare ele como algo pesado, encare ele como seu propósito, como a sua promessa, porque mais de Deus e a manifestação da glória de Deus, o Senhor tem para derramar sobre a vida dele, e você vai testemunhar o que o Senhor ele fez através da sua vida pelo seu filho.
É isso, gente. É isso. Existe mais da parte do Senhor para as nossas vidas. Existe propósito debaixo do céu para todas as coisas. E com as crianças que têm deficiência não é diferente. Não. E eu tô tão feliz de poder estar sentado na sua frente e conversar com você sobre isso, Camila. Obrigada. De verdade. Porque é realmente uma edificação para minha vida. O tempo inteiro que eu te faço uma pergunta, como eu recebo a resposta de Deus diretamente? Porque eu não tenho filhos ainda. Eu não sei como meus filhos vão vir. Mas se acontecer comigo também, eu vou lembrar dessa semente que você plantou no meu coração. Amém. Glória a E Deus. quando eu encontrar uma mãe passando por essa situação, eu vou ter a palavra certa. Porque às vezes, a gente também que não vive, não sabe nem como falar. Eu não sei, às vezes, eu não sabia. Que agora eu vou saber. Eu não sabia o que falar. Como sabe, acalentar essa mãe que chegar e falar, não, eu tô numa crise, eu tô assim. Falar o que pra ela? Não sabia o que falar. Eu já me vi nessa situação e eu fiz um desserviço porque eu não sabia o que falar. E aí, beleza, eu fiquei na minha, mas eu não sabia o que falar. E Deus tinha tanto pra falar. Eu não fui usada ali porque eu não tinha as palavras. E que bom que Deus tem te usado, minha amiga. Pra Deus realmente fazer a obra dele através da tua vida, do teu filho, do teu ministério. Né? Que outras mulheres, outras mães vão ser impactadas. Amém, em nome de Jesus. De verdade, parabéns, continue Obrigada. nesse lugar. Não vai ser fácil, a gente já sentiu a temperatura. Oh, Jesus. Não vai ser fácil, eu quero que você conte comigo. Amém. Me coloco disponível aí para as pessoas que eu conheço, outros institutos que puderem contribuir, porque a gente precisa fazer essa obra. Essa obra não é sua, né? É do reino. É do reino. É do reino. É do reino. E a gente tá aqui para fazer aquilo que Deus nos chamou. Amém. E procurar pessoas, porque às vezes a gente pensa que a rede de apoio é um amigo, é uma amiga, é um pai, uma mãe. E às vezes tu vai encontrar uma pessoa, como você vai estar disponível aí para a obra, que vai ter as palavras e aquela palavra vai mudar o cenário. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não volta vazia. E Não o volta Senhor vazia. nos colocou essas histórias para que a gente possa se acalentar também. E entender que, poxa, se Deus usou Moisés, que era um homem que tinha deficiência na fala, para libertar o Egito inteiro, que eram milhares de pessoas, o que ele não pode fazer pelo meu filho? Foi buscar Mefibosete lá em Lodebar, num lugar esquecido, e trouxe de volta para o lugar que era direito dele. Bartimeu tirou a capa, pano de saco lá que ele estava usando e trouxe uma dignidade para ele. Então, esse é o nosso papel enquanto igreja, enquanto mãe, enquanto pessoa. É entender que o lugar deles é onde o Senhor quer que eles estejam. E o nosso papel é fazer o que tem que ser feito, né? É desse jeito. Muito desse bom. jeito. Gente, esse foi mais um episódio do Fontanes Podcast. Caramba. E esse foi mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast. Um episódio que me impactou muito. Eu tô, assim, totalmente abastecida de fé. Amém. De fé, de renovo de Deus. Porque cada um de nós nasceu para um propósito. E aí você tem o seu, eu tenho o meu. E o propósito tem dia que é difícil exercer esse propósito. Muito. E aí é nesse dia que a gente vai lembrar e falar assim, caramba... Jesus a Camila não fortalece. desistiu, ela tá lá. Amém. Porque Deus que manda nisso tudo, Ele que garante. É verdade. Parabéns por essa mãe forte que você é. Obrigada. Poxa, que inspiração. De verdade, eu ainda não sou Amém. mãe, mas já me inspiro nessa mulher que tá aqui na minha frente. Amém. Grande mulher, que Deus te abençoe. De Amém. verdade, Camila. Que Deus te Amém. Em nome abençoe, de viu? Jesus. Ai, gente, quase vontade de chorar aqui. Que Deus te abençoe, abençoe seu ministério. Amém. Em nome de Jesus. E que esse passo em dia 6 de janeiro que vocês vão dar vai ser um passo para mudar a história de muitas vidas. Amém, eu creio. Que precisam daquilo que vocês carregam. Precisam desse apoio. Amém. Obrigada pelo sim de vocês. Amém. Tá? Tá bom. Ai, gente, é isso. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, gente. Fala aqui onde que eles te encontram. Deixa o teu @, pro pessoal. Se quiser deixar número de telefone também. Fala aqui pra essa aqui. Deixa o @ pro pessoal poder falar assim, eu já quero ver as histórias que você tá compartilhando lá no seu Instagram. Fala aqui. Então, nós temos a página do nosso podcast que vai lançar. É o Pode Todos Cast, @Pode Todos Cast. E tem a minha página também, que é Jesus Te Ama. Mas o Te Ama é o Teia. Jesus Te Ama. E lá eu posto um pouco mais sobre os deficientes na Bíblia, sobre mães atípicas, palavras de incentivo, de encorajamento, algo de Deus para sua vida. Ai, que linda, gente.
Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada. Esse foi mais um episódio que eu disse pra vocês que impacta vidas, impactou Amém. muito a mim, eu sei que vai impactar a sua também. Então, Em nome de se você Jesus. precisa de um apoio, de uma inspiração, Camila Torres tá aí, ó, fazendo a obra do Senhor, inspirando muitas Amém. mães. Amém. Obrigada e até a próxima. Até.